o tema são pessoas curiosas da história. O último tema foi bem pesado, então eu pensei em fazer um mais legalzinho, mais tranquilo, porque o último a gente falou de tortura e coisas piores, né? Então são duas pessoas engraçadinhas que eu vou mostrar que tem uma história bem engraçada. O primeiro que eu vou mostrar é o Timothy Dexter, provavelmente ninguém ouviu falar desse cara, mas ele é o luckiest rich alive, tipo, é o cara mais estúpido do mundo que de algum jeito conseguiu se dar bem na vida. Ele nasceu em 22 de janeiro de 1747, então ele tinha pouca educação porque ele veio de uma casa da fazenda, então desde os 8 anos de idade ele começou a trabalhar lá, e aos 20, 21 anos ele começou a trabalhar como aprendiz de trabalho em couro, então ele começou a trabalhar com aquilo. Ele deu sorte, né, achou uma mulher mais rica, viúva, que tinha uma certa quantidade de dinheiro, mas não era da aristocracia americana, então ele foi lá dar o famoso golpe do baú e casou com ela, né? Bom, a primeira empreitada dele foi quando ele viu que depois da Revolução Americana o governo emitiu um negócio chamado Continental Dollar para pagar o exército, e foi um fracasso, porque eles imprimiram demais e acabou tendo muita inflação. Então o que ele fez? Vou comprar esse dinheiro aí por uma fração do preço que ele vale, porque uma hora, né, vamos voltar a usar esse dinheiro, não é possível, uma hora vai voltar ao uso. Ele comprou um monte desse Continental Dollar por muito pouco e ficou lá, tipo, guardado em casa, assim, um monte de papel, que não tinha valor nenhum. Do nada, o governo americano em 1790 só decidiu, não, agora esse dinheiro voltou a valer, vale 1% do que ele valia antes, você pode trocar por dólares de verdade. E ele foi lá, trocou e fez muito dinheiro. Aí sim ele começou a ficar mais rico e fazer parte da aristocracia. Bom, durante a vida dele ele teve vários inimigos, né, dele, porque era tipo o pessoal da aristocracia que não gostava dele, porque ele não tinha educação, não sabia nada, o cara era um nécio. E ele foi lá e esses caras meio que davam conselhos errados pra ele, de investimento. O que eu acho mais engraçado é quando falaram pra ele "Go carry coal to Newcastle", que era uma expressão antiga, que tipo, quando você faz algo inútil, porque Newcastle é uma cidade que literalmente só exporta carvão. Então meio que falaram, vai lá vender carvão pra Newcastle que eles estão precisando. Então tipo, ele não sabia de que era Newcastle, ele comprou um barco cheio de carvão, levou pra Newcastle, chegou lá, né, o óbvio é que eles não iam precisar de carvão, porque eles literalmente só vendem carvão, mas por algum motivo, quando ele chegou, estava tendo uma greve dos trabalhadores. Então eles realmente precisavam do carvão que ele levou, então ele conseguiu vender por um bom lucro. A segunda, essa aqui é bem ridícula, não sei como deu certo, mas basicamente falaram pra ele, não, sabe aqueles aquecedores de cama que tem na Europa, sabe? São antigos assim, é tipo uma colherona gigante assim, mais ou menos desse tamanho, e você coloca carvão em cima, coloca fogo e deixa em cima da sua cama pra ficar quentinha quando você for dormir. Então, falaram pra ele que estavam precisando disso no Caribe, né? Eu não acho que você quer aquecer a cama no Caribe, mas tudo bem. Comprou um navio de novo cheio disso, levou pro Caribe e de algum jeito ele conseguiu vender todos. Só que ele não vendeu como aquecedor de cama. Os caras estavam comprando para usar como mexedor de molaço e açúcar. Então, mais uma aí que o cara se deu bem. Talvez, não dá pra saber. Só que agora talvez você perceba que ele não é um gênio, porque ele decidiu tentar uma carreira política. Então, como ele era um membro da aristocracia, ele queria servir o Estado americano. Então ele ficou enchendo o saco dos caras do governo local dele para darem um cargo político para ele. E deram um cargo de avistador de viado. Então basicamente o trabalho dele, ele tinha que procurar viados pela cidade. Só que não tinha viado onde ele morava. Então tipo, ele ficou 10 anos procurando viado e não viu nenhum. Essa aqui é muito boa também. Ele era tão louco. Isso aqui é ele passeando com o cachorro sem pelo dele, tá? Ele ficava andando na rua com o cachorro pelado. Bom, essa empreitada dele aqui foi genial, foi um funeral que ele fez, só que era o funeral dele mesmo. Ele fingiu a própria morte só pra ver se as pessoas iam ligar se ele morresse ou não. Então ele foi lá, fingiu a própria morte, e aí tipo, ele viu que as pessoas não estavam chorando o quanto ele gostaria do funeral dele. Ele literalmente, no meio do funeral dele, levantou, pegou a bengala dele e ficou batendo na esposa porque ela não estava chorando o suficiente. A 10ª prova é que ele é realmente um idiota, porque ele estava meio que fazendo um parque de estátuas na casa dele, assim, tipo, no fundo, com os líderes da Revolução Americana e etc. Aí ele chegou assim pro cara que estava pintando lá e ele estava escrevendo assim, Thomas Jefferson, o escritor da... Calma aí, acho que é da... caramba. O cara tava escrevendo assim, o Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência, né? Assim, tipo, Thomas Jefferson, escritor da Declaração de Independência. Aí chega o nosso caríssimo Dexter, fala pro cara assim, Dexter não escreveu a Independência, ele escreveu a Constituição.
Só que, tipo, isso tinha acabado de acontecer. É tipo você confundiu o Obama com o Trump, assim. É um bagulho muito óbvio pra quem tava na época. E aí ele ficou meia hora brigando com o cara e o pintor se recusando a mudar. Ele perdeu a paciência, sacou o revólver e começou a atirar do lado do cara até ele mudar o que estava escrito na placa. Então ele não era muito estável assim. O próximo é um pouco mais maluco, é o Charles G. Guiteau aí, não sei como fala. Ele nasceu em 1841 em Illinois. Ele tem um passado meio trágico, porque a mãe dele morreu quando ele tinha mais ou menos 7 anos, porque ela teve psicose depois do parto. E a mãe dele morreu junto com mais 3 dos 5 irmãos que ele tinha. O pai dele era muito religioso, muito cristão. E ele fazia questão de passar seus hábitos religiosos por meio de força física para o filho. Então ele sentava a mão no filho até ele aprender os bons hábitos cristãos, né? Ele foi ficando mais maluco assim, e aí tipo, ele tentou entrar numa universidade, não conseguiu. E ele falou, beleza, eu vou entrar num commune, né? Tipo um Amish, assim, só que sabe, não é Amish. É tipo uma comunidade, assim, cristã que fica fazendo porcaria lá. Ele entrou em um que chamava Oneida Community, e eles buscavam a perfeição divina. Só que eles buscavam a perfeição divina de um jeito meio diferente, assim. Basicamente, no meio do dia, todo mundo se juntava e ficava apontando o dedo e xingando uma pessoa específica. E tipo, não era uma vez durante o dia, não era um negócio marcado. Você podia do nada parar, juntar todo mundo e ficar apontando e falar: lixo, lixo horroroso, lixo, você é burro. Assim, basicamente o que a gente faz aqui na Checa, mas você podia fazer isso com qualquer pessoa lá. Era o jeito que eles tinham para alcançar a perfeição divina. Só que, especificamente, nosso amiguinho Charles, todo mundo odiava ele. Começaram a chamar ele de Charles Get Out, né, pelo nome dele. E ficaram 5 anos, assim, xingando o cara mais do que deveriam, falando pra ele ir embora, ninguém tocava nele, todo mundo odiava ele. E aí depois de 5 anos encheu o saco e ele foi embora. Ele tentou processar o Common depois de ser, tipo, depois que ele trabalhou lá e que ele saiu, mas não deu muito certo, porque não tem como você justificar o que ele estava falando, né? Bom, depois dele sair, ele tentou fundar um jornal chamado The Theologist, e não deu certo porque ele era um jornal sobre a Oneida Community, que era essa que ele morava. E então, como não deu certo, ele decidiu virar advogado. Então ele fez uma provinha, conseguiu entrar e virou advogado. Só que ele só chegou a atuar em uma corte. E ele foi contratado meio como um agiota privado, assim. Então ele ia cobrar a bill das pessoas, cobrar as contas. Ele acabou gostando muito dessa profissão e ele era um agiota meio antiético, assim. Porque ele cobrava muito mais do que ele deveria cobrar da pessoa e ficava com parte do dinheiro. E tinha vezes que ele só pegava o dinheiro da pessoa e não falava nada assim para a empresa. Ele ia lá, cobrava, pegava o dinheiro e ia embora. E de tanta conta que ele cobrava, ele começou a aprender a como evitar você pagar contas. Então ele começou a tipo dodge todas as bills que vinham para ele. E isso acabou arrumando muito problema para ele, né? Mas enfim, ele acabou tendo que se mudar de tanta conta que ele não pagava, e ele, em 72, ele queria entrar na carreira política, ele queria entrar no mundo político. Então ele escreveu um discurso para apoiar um candidato à presidência, que estava concorrendo contra o Ulysses S. Grant. Só que esse candidato, ele levou um coro assim, eleitoral, ele perdeu por muito. Só que ele escreveu esse discurso para, quando o cara fosse eleito, o cara ter que dar um emprego para ele, assim, porque ele ajudou. Bom, ele é muito famoso, isso aqui é uma dica do porquê ele é famoso, também estava no começo da apresentação, se alguém prestou atenção vai saber, mas continuando a vida do nosso amiguinho Charles. Para surpresa de todo mundo, esse cara era casado, tá, durante as coisas políticas, e para surpresa de ninguém, ele acabou se divorciando da esposa. Só que nessa época você não podia simplesmente falar, eu quero um divórcio. Não, você tinha que ter um motivo judicial para se divorciar. Então ele, com todo o seu brilhantismo, foi lá e fez coisas com a prostituta. E levou a prostituta para ser testemunha na corte. E ela foi lá, falou e eles acabaram se divorciando. Ele conseguiu o divórcio, só que ele acabou conseguindo também pegar uma DST nesse processo. Então, depois do divórcio, ele acabou focando em escrever um livro que chamava The Truth, que era basicamente um plágio do fundador do Oneida Community. E, enfim, o agiota, ele foi agiotado, ele meio que pegaram ele, assim, tipo, ele ficava constantemente se mudando para fugir de agiotas que buscavam ele.
E nessa dele ficar não pagando conta, o irmão dele mandou uma carta para ele falando: pô, meu, bem que você podia pagar as contas e se tornar um membro útil da sociedade, né? Ia ser tão legal. A resposta dele eu vou ler pra vocês. Ele respondeu assim pro irmão dele, tá? Find $7 enclosed, stick up your bunghole and wipe your nose on it. And that will remind you of the estimation in which you are held by Charles de Guiteau. Ele mandou isso pro irmão dele, mas beleza. Eventualmente esse louco foi preso. A irmã dele pagou a fiança para ele sair da cadeia, e ele morou com a irmã dele alguns meses, até ele ameaçar ela com um machado. Aí ele teve que voltar ao mundo político, só que como um republicano dessa vez. O que estava acontecendo era o seguinte no Partido Republicano: tinham dois caras concorrendo para ser o cara que ia representar os republicanos nas eleições. Só que do nada chega o Garfield e toma esse lugar. Nosso amiguinho aqui, o Charles, ele escreveu um discurso apoiando o Ulysses S. Grant, que era um dos candidatos. Só que o Garfield ganhou, né? Então depois que o Garfield já tinha meio que ganho, ele riscou o nome do Ulysses S. Grant e trocou para Garfield no discurso dele. Apresentou o discurso 2 vezes na rua, ninguém ouviu essa porcaria, praticamente ninguém, e o Garfield ganhou. E na cabeça dele o Garfield só tinha ganho pela ajuda que ele fez. Aí ele começou a mandar carta pedindo emprego pro Garfield. Ele queria ser tipo cônsul em algum país da hora. Ele ficou mandando carta, pedindo emprego. E aí ele viu que não estava funcionando, e o que ele fez? Ele parou? Não, ele foi pessoalmente a Washington pedir um emprego pro Garfield. Ele ficou stalkeando o Garfield e o Secretary of State, ficou stalkeando, ele ficava falando com os caras, falando: e aí, aquele emprego vai rolar? Lembra de mim? Bom, eventualmente o Secretary of State não aguentou mais e falou: cara, não olha mais na minha cara nunca mais, eu não aguento mais te ver, fica quieto, vai embora, eu não vou te dar um emprego. Ele falou: tá bom, chega, isso foi a gota d'água, e ele fez a coisa mais racional possível, que era se convencer que Deus queria o Garfield morto. Então, ele se convenceu que Deus queria que ele matasse o Garfield. Ele foi no museu. Cadê o revólver? Ele foi numa loja e aí ele tinha a opção de comprar 2 revólveres. Um revólver normal e um revólver com Ivory Grip. E ele escolheu o revólver com Ivory Grip, que é tipo isso aqui, só porque, segundo ele, ia ficar mais bonito nos museus. O cara era meio conturbado. Enfim, ele foi atrás do Garfield e em 1881. Ele meteu 2 tiros no Garfield. O Garfield acabou morrendo 11 semanas depois de levar os tiros. Ele provavelmente teria sobrevivido se não fossem médicos cavucando ele com equipamentos médicos não sanitarizados, não esterilizados. Então essa é a história do Charles de Guiteau. E o último, não deu tempo de eu fazer o slide, então eu só anotei aqui tudo. Ele é o Terrari, que é o que eu mais gosto da história, mas eu acho que é a história mais pesada. Ele nasceu em 1772 na França. E ele comia muito, assim, era uma criança que comia muito mesmo. Tipo, quando criança diziam que ele conseguia devorar 1/4 de uma vaca. Mas apesar dele comer muito, ele pesava só 100 pounds, que eu esqueci quantos quilos dá. Isso aos 17 anos. Bom, ele tinha uma boca enorme, que tinha um cheiro horrível, assim, os dentes deles eram todos podres. E dizem, né, que quando ele não estava cheio de comida, assim, tipo, ele ficava com uma barriga nojenta, e quando ele não estava cheio, o pé ele sobrava. Tipo, como se ele tivesse feito uma bariátrica, assim, sabe? E ele também cheirava muito mal mesmo. Bom, o Terrari, ele foi expulso de casa, eventualmente, porque ele ficava comendo tudo que os pais dele compravam, e aí ele passou um tempo mendigando nas ruas. Até que eventualmente ele virou tipo um street performer. Então as pessoas traziam tipo cestas de maçã, cesta de ovo e desafiavam ele a comer assim. E ele comia tudo que dava. E aí isso fez ele parar no hospital uma vez de tanto que ele comeu. Porque obstruiu a barriga dele. Então deram os laxantes mais poderosos do século XVIII para o cara conseguir libertar o estômago, né? O resultado é algo feio, mas tudo bem. Ele eventualmente chegou à guerra da primeira coalizão contra o Napoleão, que eu ainda vou falar do Napoleão um dia, mas não é hoje. Deixa eu ver. Enfim, continuando, e ele queria ajudar o país dele. Então ele se alistou no exército para tentar ajudar os franceses. Só que davam 4 vezes a ração que daria uma pessoa normal para o Terrari, e ele comia as 4 rações, só que não satisfeito, ele ainda ia no lixo e ficava comendo os restos. Eventualmente, né, como o cara não tinha, vocês devem imaginar, não tinha o melhor shape do mundo, ele acabou passando muito mal por exaustão e teve que ir para um hospital.
E aí nesse hospital decidiram fazer uns testes com ele, pra ver tipo quão sobre-humano ele era. Bom, primeiro eles trancaram ele num quarto que tinha um banquete para 15 pessoas. 15. Ele comeu tudo e só dormiu depois. Aí o segundo experimento, que é o mais bizarro, deram uma enguia pra ele, uma enguia inteira. Calma aí, deixa eu mostrar um negócio pra vocês entenderem o que eu vou falar. Ó, isso é o esqueleto de uma enguia, tá? Deram uma enguia crua, inteira pra ele. Não sei se foi crua. Ele comeu o negócio inteiro. Primeiro ele quebrou o crânio da enguia com a boca e tipo, chupou que nem macarrão. A parte impressionante é que ele não tirou os ossos. Tipo, olha como é o esqueleto da enguia. Tipo, são várias mini agulhinhas assim que saíram rasgando o estômago dele. E o cara não sentiu nada. Ele era sobre-humano, assim. O cara era um demônio. Aí o exército decidiu usar os superpoderes dele, né? Então eles fizeram um teste. Eles deram uma caixa, deram pra ele comer, ele comeu a caixa e 2 dias depois ela saiu do outro lado. Então pensaram, dá pra te usar como um espião. Então eles deram uma mensagem para ele comer, ele foi até a Prússia entregar uma mensagem para um general que estava preso, só que como ele não falava alemão e ele ficava comendo lata de lixo na rua, ele acabou sendo percebido e capturado, né? Não é muito difícil você espotar um cara comendo lixo. E aí tipo, ele soltou a mensagem depois de um tempo, né? Ele acabou explicando o que ele tinha que fazer lá. Aí, tipo, como a mensagem era um negócio besta, não era importante, eles foram lá e executaram ele de brincadeirinha, assim, sabe? Tipo, fingiram que iam executar ele, deram uma surra nele e mandaram ele de volta pra França. Aí lá na França, ele voltou pro hospital porque ele queria achar uma cura pro problema dele, mas nada funcionava. Então, enquanto tentavam curar ele ficava brigando com cachorros de rua pelo lixo e ele ia no lixo do açougue e ficava comendo os restos de vaca que tinham lá. Ele era tão absurdo, agora vem a parte triste da história, que ele comia cadáveres do hospital. Pegaram ele tentando comer um cadáver mais de uma vez. Bom, o hospital até tolerava ele, até um fatídico dia em que um bebê sumiu. Eles foram falar com o Terrari e ele admitiu ter comido um bebê vivo. Aí o hospital falou, não vai dar, vai embora. Expulsaram ele. Ele ficou 4 anos perambulando pelas ruas até ele voltar com tuberculose avançada para o hospital. E aí lá, né, ele morreu, e quando foram fazer a autópsia, eles abriram a boca dele e eles viram que, tipo, ia direto pro estômago, não tinha nada no meio, ou a traqueia dele, assim, ia direto pro estômago. E a barriga dele era 90% destinada a processar comida. Então, depois de tudo isso, essa história tem a moral que eu não sei, não tem moral essa história, mas é nojento. E é isso, pessoal. Essas são as pessoas curiosas da história que eu consegui achar pra vocês. Hoje não foi algo tão histórico e semana que vem eu vou tentar fazer a teorias da conspiração pra vocês, que essa sim vai ser bem trabalhada.